Olá, boa tarde. Estamos começando o Câmara Notícias. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. E daqui a pouquinho, o Câmara Notícias com todas as informações de Rio Preto e do Legislativo. Daqui a pouco, a TV Câmara transmite ao vivo a 38ª sessão ordinária deste ano. Nós vamos saber daqui a pouco a ordem do dia, os projetos que serão votados logo mais. E transparência. A Câmara Municipal tem agora a carta de serviços ao usuário. A população já pode acessar informações sobre o Legislativo e também sobre os vereadores. Chuva volta e racionamento é suspenso em Rio Preto. E o Enem está chegando. Vamos dar dicas para você ir bem na prova. Conhecer uma universidade de pertinho. O programa Unesp Aberta começa nesta semana. E a Semana do Servidor Público tem várias atividades de capacitação e valorização. E veja também. Audiência pública no Legislativo debate remoção dos trilhos da ferrovia e a renovação da concessão da malha ferroviária. Câmara cedia seminário sobre biocombustível, a nova realidade do Brasil. Dia de Finados, Prefeitura estabelece prazo para limpeza e reforma nos cemitérios. Veja também como foi a 4ª edição do Festival de Música Popular Brasileira. O Câmara Notícias está no ar. E daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 38ª sessão ordinária de 2019. E sem perder tempo, vamos ao plenário com a repórter Vivian Lima, que vai falar para a gente os projetos que serão votados daqui a pouquinho. É a ordem do dia. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Câmara. A pauta de hoje conta com 7 itens. 2 projetos tramitam em regime de urgência. O primeiro é do Executivo e restabelece o PPI, o Programa de Pagamento Incentivado. A medida permite o pagamento de dívidas com a Prefeitura com o desconto de juros e multa. Também em urgência, o plenário analisa o projeto da vereadora Márcia Caldas, que institui o Dia do Comerciário a ser comemorado em 30 de outubro. Em segunda discussão, está na pauta o projeto da vereadora Carina Caroline. A medida regulamenta a Patrulha Maria da Penha aqui no município. A patrulha faz o acompanhamento periódico às mulheres que foram vítimas de violência para verificar o cumprimento das medidas protetivas e também para reprimir novos atos de violência. As outras propostas da pauta serão analisadas em primeira discussão. Do vereador Anderson Branco tem o projeto que isenta idosos e pessoas com deficiência física do pagamento da área azul. De Renato Pupo, o plenário delibera sobre o projeto que obriga bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e shoppings a fornecerem água filtrada gratuitamente. Pelo projeto, esses locais têm de disponibilizar um bebedouro para os clientes. A pauta traz ainda 2 projetos do presidente da Casa, vereador Paulo Paulera. Eles incluem no calendário oficial do município o Dia do Deficiente Auditivo, em 26 de setembro, e o evento Pedala Record Solidário. A sessão começa daqui a pouquinho, às 5 da tarde. A gente transmite tudo ao vivo pelo canal 28.2 em sinal aberto e também pelo canal 4 da NET. Voltamos ao estúdio. Jaqueline. Obrigada, Vivian. A Vivian volta daqui a pouco com mais informações sobre a sessão. Vamos saber agora como foi o resultado da votação da última sessão, a de número 37. A Câmara de Rio Preto analisou 7 itens durante a 37ª sessão ordinária do ano. Os vereadores aprovaram 2 projetos de lei do Poder Executivo, em regime de urgência, que concedem outorga de uso sob forma de concessão administrativa de imóveis públicos municipais para a Associação Renascer. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Jean Dornelas, que concede gratuidade no transporte coletivo para passageiros com mais de 60 anos de idade. Foi pedida vista por 2 sessões para o projeto do vereador Celso Peixão, que visa proibir os postos de combustível de realizar abastecimento de caminhões e carretas em horário de atendimento a outros clientes. Ainda nesta sessão foi aprovado, quanto à legalidade, o projeto da vereadora Carina Caroline, que regulamenta a atuação da Patrulha Maria da Penha. Já o projeto da vereadora Cláudia de Júli, que proíbe o uso de veículos movidos por tração animal na área urbana de São José do Rio Preto, teve pedido de vista por 4 sessões.
Foi aprovado o projeto de resolução do vereador Renato Pupo, que altera regras sobre concessão de honrarias na Câmara, para que a remessa dos convites seja feita por forma eletrônica, com o objetivo da economia de papel. Todos os projetos em tramitação podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. Inverno e início de primavera marcados por falta de chuva e aumento do consumo de água em 13% fizeram o SEMAI anunciar o racionamento de água em Rio Preto. Pois é, mas a chuva enfim chegou e o racionamento foi suspenso. Mas será que a situação está tranquila? Quem vai responder isso para a gente é a jornalista, repórter Ariana Pereira, que está com a gerente de operação e manutenção de água lá no plenário. Ariana, atualiza para a gente quais são as novas informações. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Como você disse, quem está comigo aqui é a Jaqueline Reis, que é a gerente de manutenção e operação de água. Jaqueline, aliviou? Como é que está a situação do abastecimento? O abastecimento agora voltou à normalidade, nós voltamos a captar água da captação superficial. Então, estamos retomando hoje ao longo do dia até atingir o volume que antes não estava sendo possível, não estava sendo ofertado pelo Rio Preto. E como fica a situação daqui para frente? Vocês estão se preparando para mais racionamento ou já estamos mais tranquilos porque agora começa a temporada de chuvas? Como é que vocês estão administrando? Nós tivemos um equilíbrio com esses 34 milímetros acumulados das chuvas desde o final de semana até segunda-feira. Estamos sim com equilíbrio e com uma folga. Com o final agora do período mais severo de estiagem, nós entendemos que não há necessidade de estar se programando e nem se esperando um novo racionamento esse ano. E também tivemos a colaboração bem assim, assídua da população nessa última semana. Nós percebemos que o nível dos reservatórios conseguiram se manter por mais tempo. Então, todas essas ações fizeram com que o SEMAI, hoje, no seu balanço hídrico, conseguisse tomar a decisão de que suspender o racionamento. Quais são as orientações, Jarlene, para os consumidores? As orientações são as mesmas de sempre, de um consumo consciente nas ações cotidianas, ao tomar um banho, ao lavar uma louça, evitar o uso da mangueira. Essas formas de um pouquinho por dia, a gente consegue economizar bastante no final de tudo. Recentemente a gente noticiou que houve um aumento do consumo dos riopretenses. Vocês conseguem identificar a causa desse aumento? Como é que vocês estão lidando com isso? A causa desse aumento, nós imaginamos que seja bem vinculado ao período quente e seco. Mas com o racionamento, com tudo isso, fez com que a população voltasse a olhar de uma forma diferente para o abastecimento público, que apesar de estar quente, que apesar de estar seco, a água tem que ser usada de uma forma bem racional. Jaqueline, você deu aqui orientações para o pessoal de casa e eu queria também saber como vocês lidam com os vazamentos que são típicos da rede. Vocês têm um trabalho de manutenção dessa rede para que evite esse tipo de vazamento? A questão de evitar o vazamento é um pouco mais complexo. Nós trabalhamos diminuindo os níveis dos reservatórios durante a noite para diminuir a sobrecarga na rede. Mas, além disso, nós temos equipes que trabalham com equipamentos para tentar prever o vazamento antes que ele aflore, não que antes que ele aconteça. Ele já existe, simplesmente não aflorou. São as equipes caça-vazamento. Elas trabalham todas as noites, andando por toda a nossa extensão. E ao longo do dia nós faremos a prioridade, o que está se perdendo mais água, o que está colocando alguma via em risco, e assim todo dia é feita a programação e o conserto desses vazamentos. Muito obrigada, Jaqueline. Então, a gente ouviu aqui a Jaqueline Reis, que é gerente de manutenção e operação de água. A situação está mais branda, mas também não podemos descuidar. Ter um consumo consciente, racional da água para todo mundo, para não faltar nunca mais, né, Jaqueline? Eu volto para o estúdio com você, Alexandre. Obrigado, Ariana. Ariana que volta daqui a pouquinho com mais informações diretamente do plenário. E a Câmara sediou audiência pública para debater a situação dos trilhos que atravessam os perímetros urbanos, centro de Rio Preto, né? O encontro foi realizado aqui no auditório, no 3º andar do Legislativo. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor da Câmara de São José do Rio Preto realizou uma audiência pública para debater a remoção dos trilhos do trem em trecho urbano. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, vereador Jean Dornelas.
Participaram do encontro Rodrigo de Stefani, representante da Companhia Ferroviária Rumo, José Carlos Sé, membro da Defesa Civil de Rio Preto, e políticos de cidades vizinhas, como o presidente da Câmara de Mirassol, Marco Antônio Alves, e o vereador de Badibacite, Ayrton da Silva Rego. Na plateia, integrantes de secretarias municipais, OAB e representantes de associações de bairros. O funcionário da Rumo explicou que a concessionária fez um pedido antecipado para a renovação da concessão da Malha Paulista. O pedido está sendo analisado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Se o parecer for favorável, a Rumo se compromete a fazer investimentos para a melhoria da malha férrea. E na lista de contrapartidas está a retirada dos trilhos de Rio Preto e as obras do contorno ferroviário. Essa alteração é uma reivindicação antiga de moradores de bairros hoje cortados pela linha do trem. A população reclama do barulho das composições e teme acidentes. No fim da reunião, o vereador Jean Dornelas afirmou que a ata da audiência será encaminhada ao Tribunal de Contas da União. O objetivo é solicitar agilidade na análise do pedido da Rumo. De acordo com o vereador, será apresentada também emenda ao plano diretor do município, obrigando a realização de novas audiências públicas sobre o tema. No dia 28 de outubro, na próxima segunda-feira, é comemorado o Dia do Funcionário Público. Alexandre, essa data foi criada no governo do presidente Getúlio Vargas. Né? Pois é. E até o dia 30 acontece a semana, aqui em Rio Preto, né, acontece a Semana do Servidor, com várias atividades de capacitação e valorização do funcionário público. Por isso, vamos voltar ao plenário com a repórter Ariana Pereira, que tem mais informações. Ariana, quem está aí com você? Alexandre, quem está aqui do meu lado é o Celso Tulsi, que é diretor da Escola de Gestão Pública. Celso, eu já quero te perguntar, essa semana termina no dia 30, né, a Semana do Servidor. Quais são os destaques da programação? Bom, iniciamos a semana na segunda-feira com mesas redondas e vamos até a próxima quarta-feira com oficinas. Os destaques são os debates a respeito da importância do servidor público como agente de transformação da cidade, né? Então nós temos a apresentação de novas tecnologias que a Prefeitura fechou já contrato para melhor divulgação interna. Nós temos uma palestra sobre a terceira idade, pensando que a cidade precisa se preparar para esse público cada vez mais crescente, não é? E também estamos falando sobre o lançamento do EAD e sobre o programa Rio Preto Digital. São os grandes destaques dessa semana, que pretende ser maior o ano que vem. Celso, o que são essas oficinas e quem quiser participar faz como? Isso. Essas oficinas estão sendo preparadas, nós vamos falar de foto, todo mundo hoje está com celular, quer colocar alguma coisa, é importante divulgar também via imagem, vamos ter oficinas nessa linha, oficinas de trabalho com projeto, enfim, estamos preparando também algumas coisas ainda em preparação. A quem beneficia vocês formarem esses servidores, valorizarem esse servidor? De que forma que essa semana impacta também para a população? Isso. A ideia é que toda a ação da Escola de Gestão Pública reverbere no cidadão. Nós precisamos nos preparar, todas as ações dos servidores públicos têm o objetivo de melhorar a vida do cidadão riopretense. Entre a programação também está prevista, você me disse, o lançamento do EAD do Rio Preto Digital. O que é isso? Isso. Bom, são dois programas. O Rio Preto Digital é uma ação coletiva, vamos chamar assim, de todas as secretarias, olhando o que pode ser feito em termos de melhoria dos processos, de melhora da sustentabilidade, enfim, é um grande diálogo que está sendo instalado na Prefeitura e é um movimento nacional em busca de melhorar a sustentabilidade e a eficiência. O EAD da Escola de Gestão, nós estamos preparando um ambiente para lançamento de cursos à distância. Estamos preparando já alguns cursos, os funcionários públicos poderão acessar o site da Escola de Gestão Pública e fazer curso via celular, no seu computador, em casa, enfim, conforme a sua disponibilidade. Ou
Celso, e para quem não conhece, o que é a Escola de Gestão Pública? Isso, a Escola de Gestão Pública é uma instância do gabinete da Prefeitura que tem esse objetivo de promover capacitações, diálogos com vistas ao aperfeiçoamento da função pública, para que melhore a lei que criou a Escola de Gestão, a Lei 437 de 2014, estabelece que é promover trabalhos de excelência ao cidadão. Muito obrigado, Celso. Então fica aí o convite para você que é servidor público para participar então dessa Semana do Servidor. Se você quiser saber a programação ou se inscrever para as oficinas, você pode acessar o site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br/EGP, que é da Escola de Gestão Pública. Eu volto para o estúdio com você, Jaqueline e Alexandre. Obrigado, Ariana. E dentro de poucos dias será realizada mais uma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão marcadas para o domingo 3 de novembro e a segunda prova, domingo 10 de novembro. E para ajudar os candidatos, a TV Câmara preparou uma série de boletins com dicas dadas por professores. E a gente começa falando de redação. Confira. Olá! Em 2019, as provas do Enem acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. E já no primeiro dia do exame, é o momento dos candidatos se dedicarem à redação. Mas você sabe quais competências são avaliadas nos textos produzidos? O professor de português Henrique Belo, mais conhecido como Professor Pena, explica pra gente. O Exame Nacional do Ensino Médio cobra um texto dissertativo argumentativo e com 5 competências. Cada uma dessas competências sofrendo uma variação ali de 0 a 200 pontos, contemplando um total de 1.000 pontos. Então é importante que o aluno compreenda que, primeira competência, é obedecer a gramática normativa, portanto, a norma culta. Questões de ortografia, acentuação, concordância verbal e nominal, que ele tenha uma atenção redobrada para isso. Uma segunda competência que envolve uma leitura e uma interpretação adequada do tema, dali o recorte, perceber quais são os eixos temáticos, as principais palavras, né, que o tema apresentará. E dentro também dessa competência, a estrutura do texto, que envolve introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma terceira competência que faz referência à argumentação, visto que o texto é dissertativo argumentativo e que o aluno deve constantemente fortalecer a sua argumentação, a ideia a qual ele irá defender ao longo do seu texto. Portanto, referências históricas, dados estatísticos e mesmo citações de filósofos ou autores contemporâneos que são avaliadas nessa competência 3. A competência 4, que envolve mecanismos coesivos, que ele evite a repetição, né? O mas, que se ele quer dar um valor de adversidade, tem o mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, que ele não repita esses mecanismos. E a quinta competência, não a mais importante, mas que é uma particularidade do Enem, que envolve uma proposta de intervenção. E que o aluno compreenda algumas perguntinhas que pode ajudá-lo na hora de resolver a situação-problema apresentada pelo Enem. Primeiro, quem é, ou seja, o agente responsável por fazer essa proposta de intervenção, como ela será realizada, de que modo ela será realizada e a finalidade para que essa proposta de intervenção tenha uma eficácia. Todo o cronograma do Enem está disponível no site enem.inep.gov.br. Outros boletins de dicas, como esse, você acompanha ao longo da nossa programação e também em nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Até a próxima! E daqui a pouco tem mais dica do Enem aqui no Câmara Notícias. Isso mesmo, Jaqueline. Já que o assunto é educação, já pensou conhecer uma universidade de pertinho, os cursos, os laboratórios, as atividades científicas? Esse é o Unesp Aberta, um programa que começou nesta semana lá no Ibilce. E durante toda a semana, várias atividades gratuitas e abertas para a comunidade estão programadas. E nós vamos voltar com a Ariana Pereira, que está no plenário, com uma representante da Unesp que vai informar o que está acontecendo e como a comunidade pode participar. Ariana, voltamos com você.
Oi, Jaqueline. Quem está aqui comigo é a Eliane Gonçalves Nascimento, que é da Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. Eliane, a gente já quer saber por que uma semana de uma universidade aberta aí à população. Essa é uma iniciativa da reitoria da Unesp, promover uma semana em todos os campos, em todas as cidades que possuem a Unesp, uma promoção da interação, da aproximação com a sociedade. Mostrar para a sociedade, né, para a cidade, para a região, a importância do campus, que ele não é apenas um campus que possui uma universidade pública que possui cursos de graduação de qualidade, mas também a importância da pós-graduação, das pesquisas que são realizadas nos laboratórios, na área de humanidades e também para que a população saiba como aproveitar da estrutura e das atividades que são oferecidas para a comunidade também, através da biblioteca, do coral, da universidade aberta, da melhor idade. Vocês já estão com atividades ao longo da semana, já realizaram alguma coisa ontem? O que ainda está previsto e que é aberto? Isso, ontem já tivemos a abertura de laboratórios, museu, tivemos a visitação, né, horário para visitação. E ainda nesta semana temos na quarta e quinta-feira a recital de poesia, que são atividades que estão acontecendo na Semana da Biblioteca e de Ação Cultural, que está acontecendo concomitante. Temos também na quarta e sexta-feira ensaio aberto do coral, com um pequeno recital para a população também participar. E também, aí no sábado, temos a segunda corrida e caminhada da Unesp. Isso, eu quero que você fale mais para a gente sobre essa caminhada, essa corrida, quem pode participar e como é que faz para participar. Essa é a nossa segunda edição, né? As inscrições estão abertas até a quinta-feira. Está aberto a todos que queiram participar. Teremos a caminhada, teremos corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Vai ser no final da tarde, às 19 horas, lá no campus, no sábado. E as informações podem ser obtidas no site da Unesp. Muito obrigada, Eliane. Então, hoje também aqui, durante a Tribuna Livre, o professor Júlio César Torres, que é diretor do IBIL, se deve falar mais sobre as atividades que estão acontecendo ao longo dessa semana lá no campus da Unesp. Eu volto para o estúdio com você, Alexandre e Jaqueline. E a gente volta a falar de Enem, né? A série Boletins da TV Câmara sobre o exame também aborda o conteúdo de geografia. Confira. Olá! O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, está chegando. No primeiro dia de prova, dedicado às ciências humanas, os candidatos vão ter que trabalhar com conceitos de geografia. Para saber como essa disciplina é cobrada no exame, eu conversei com uma professora da área. Confira. Em geografia a gente tem agricultura, elementos agrícolas voltados à vida no campo, tem a questão da urbanização, a economia, um atentamento muito forte na questão dos gráficos e das tabelas e dos mapas, né? Então, uma coisa que pega muito com os alunos é essa falta de tato com mapas, falta de tato com as interpretações. Então, tanto história e geografia, a maior dica é interpretação de texto, leitura, né? Uma carga de leitura bastante grande, porque o Enem exige isso de uma forma bastante intensa. Lembrando que este ano o Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. 5 milhões de pessoas farão a prova. Se você quiser saber mais sobre o exame, todos os detalhes estão no site enem.inep.gov.br. Se você quiser conferir outros boletins como este, basta assistir a nossa programação ou acessar nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Até a próxima! Bom, e a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene realizou na Câmara de Rio Preto um seminário sobre biocombustível. A repórter Maristela Calças conversou com o superintendente da Ubrabio e traz mais informações sobre esse tema que também está em discussão no mundo todo.
A Ubrabio, União Brasileira dos Biocombustíveis e Bioquerosenes, realizou aqui na Câmara Municipal de Rio Preto o seminário Biocombustíveis, a nova realidade do Brasil. E o superintendente da Ubrabio, Donizete Tokarski, vai falar um pouquinho mais para a gente desse tema. Donizete, qual a diferença do biocombustível e do diesel fóssil? Bom, o diesel fóssil, o próprio nome já diz, é a origem fóssil do petróleo, e nós temos ainda uma importação do diesel fóssil para a utilização no Brasil. E por outro lado, a gente tem o biodiesel, que é um combustível de origem animal e vegetal, são óleos e gorduras animais que são as matérias-primas para a produção do biodiesel, e é produzido no interior do país. Aqui próximo da região nós temos produção de biodiesel, e nós temos 51 indústrias esparramadas pelo Brasil todo. Então, o combustível de interesse nacional, promovendo a segurança energética e alimentar, porque a matéria-prima que utilizamos para a produção do biodiesel é uma matéria-prima que é praticamente um residual da alimentação, óleo de fritura, por exemplo, gorduras animais e o óleo de soja, que cada vez mais a população utiliza menos. E o Brasil já é o segundo produtor global do biodiesel. Quais são os benefícios dele para o país, além desses que você já citou? Nós temos benefícios sociais, econômicos e ambientais. Do ponto de vista econômico, a própria redução da importação por si só já é um benefício econômico na balança comercial. Além disso, a geração de emprego e renda no interior do país, emprego qualificado. E também a agregação de valor aos produtos. Por exemplo, quando a gente esmaga a soja, o principal produto da soja é o farelo, que vira alimento a partir da indústria de proteínas, carnes e derivados. Ambientais, porque quando a gente utiliza biodiesel, a gente reduz as emissões de gás de efeito estufa e de outros poluentes, fazendo com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor e possamos também cumprir o Acordo de Paris, que o Brasil assumiu de redução de emissões de gás de efeito estufa. E do ponto de vista social, redução de doenças pulmonares, internações e mortalidades em função do uso do combustível fóssil. Somente no ano passado, o Brasil teve 50 mil mortes associadas à doença causada pela poluição veicular. Então, utilizar biodiesel quer dizer melhorar a qualidade de vida de todos nós. E a expectativa da Ubrabio com esses seminários e com a conscientização é que aumente a produção e a utilização do biodiesel? E também, muito bem, e também a massa crítica. As pessoas, a sociedade precisa de saber que combustível que ela está usando. Nós devemos de saber, aliás, todos os produtos que a gente utiliza, qual que é a cadeia de produção, qual que é a pegada de carbono, qual que é a avaliação do ciclo de vida desse produto. E o biodiesel, ele, comparando com o diesel fóssil, reduz em 70% as emissões. Então, nós precisamos, cada dia, pensar globalmente, mas agir localmente. Então, nós temos que ter uma ação local, e a nossa ação local é esse processo crítico do que nós utilizamos para que a gente possa fazer o nosso transporte, a nossa vida e assim por diante. Muito obrigada, Donizete. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. O último fim de semana foi um tributo à música popular brasileira em Rio Preto. O município sediou a 14ª edição do FEM, tradicional festival de MPB realizado pela Prefeitura. E o evento premiou artistas dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Músicos de Rio Preto marcaram presença entre os ganhadores. Confira a reportagem. A 14ª edição do FEM, o Festival de MPB, realizado pela Prefeitura de Rio Preto, terminou com o prêmio máximo para a canção Transbordar. A obra foi defendida por artistas de Santa Catarina. A música de Bruno Coll, com letra de V. Domingos, interpretada pelo grupo O Mimo, levou ainda o prêmio de aclamação popular. O segundo lugar do FEM 2019 foi para a canção Amorável, defendida por Zé Alexandre, com letra de Jaime Vaz Brasil, de São Paulo. O terceiro lugar ficou com a música Do Lado de Dentro, interpretada por artistas vindos da capital. A letra, de Cleuber Garcês, foi defendida por Thiago K. e Bruna Moraes, cantora que levou para casa também o prêmio de melhor intérprete.
Em quarto lugar ficou a canção Imensurável, música de Roberto Asis e interpretação de Nina Jo, artista do estado do Rio de Janeiro. O quinto lugar ficou com o riopretense Zeca Barreto. Ele participou com a canção Te Sossega. Eu perdi uma tonelada de amor, tô me carregando sem isso. Todo dia vejo o horizonte, sem aquele monte de cor. A cantora Regina Benedetti, também representante local, levou o prêmio de melhor letra. Ela assina a música Feijão de Corda com Coco. Mané mandou convidar, Jacinto Zizajoé, a Tonha e o seu Omar, Conceição de Abaeté, o Padre Chico Ademar, Tião Maria José, e hoje a festa vai rolar lá no seu Mané. A noite de premiação do FEM lotou o Teatro Paulo Moura. O encerramento do festival contou com o show de Zé Cabaleiro. Dia de finados. A limpeza de túmulos deve ser feita até o dia 29 de outubro. E servidores públicos municipais participam de campanha para a doação de lenços no Outubro Rosa. Alunos da Escolinha Municipal de Futebol participam de campeonato. Conselho Afro organiza atividades para o Dia da Consciência Negra. Confira no Giro de Notícias. O presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera, recebeu integrantes do Conselho Afro de Rio Preto. Durante a visita, eles falaram sobre as atividades para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Paulera colocou o Legislativo e a TV Câmara à disposição do Conselho para as ações educativas dedicadas à reflexão sobre a história afro-brasileira. Reforma e limpeza de túmulos nos cemitérios da cidade devem ser feitos até o dia 29 de outubro por causa do Dia de Finados. Nos dias 30 e 31 de outubro, somente serão permitidos serviços de limpeza superficial. A Prefeitura informa também que no dia do feriado, há restrição para a limpeza dos túmulos. A expectativa é que no dia 2 de novembro, 50 mil pessoas passem pelos cemitérios da cidade. Os servidores públicos municipais participam de campanha para a doação de lenços para as mulheres em tratamento contra o câncer de mama no Outubro Rosa. Os lenços podem ser novos, usados e também tecidos. A entrega das doações no Hospital de Base será no próximo dia 29 de outubro. Todos os servidores podem participar também da palestra Fique Atenta à Sua Mama, ministrada pelo médico Marcos Micheletti, que será no dia 29, às 9 horas da manhã, no 9º andar da Prefeitura. O Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto realizou a primeira cirurgia robótica da região. O procedimento foi em um homem de 78 anos, diagnosticado com câncer de próstata. A cirurgia contou com uma equipe multiprofissional de 9 pessoas. O equipamento reduz sangramento, sequelas e a recuperação é 40% mais rápida. E a Praça Aldo Tonelli, próxima ao Hospital Beneficência Portuguesa, na Redentora, passou por reforma. O chafariz, que estava quebrado e abandonado há muitos anos, foi transformado em uma jardineira. No total, 70 praças e jardins da cidade estão sendo revitalizados. O plantio de novas mudas, limpeza, pinturas e consertos em geral estão sendo feitos pela Secretaria de Serviços Gerais. Alunos das escolas municipais de futebol participam de campeonato. Todas as equipes nas categorias Sub-12 e Sub-15 receberão premiação após os jogos de classificação e jogos relâmpagos entre os eliminados. As escolinhas de futebol de Rio Preto atendem 500 alunos em 11 núcleos. E olha só, um recado importante para os motoristas. A rua Prisciliano Pinto vai ficar interditada para obras de recapeamento a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de outubro. A interdição de trânsito é por 5 dias no trecho entre as ruas Guatemala e Avenida Comendador Vicente Filizola. Tá certo, legal, Jaque. E nós vamos voltar agora ao plenário, que a repórter Vivian Lima está lá com o Daniel John Swedberg, acho que é assim que pronuncia, ele que faz parte do time de rugby que foi campeão paulista. Vivian. É isso mesmo, Alexandre. Eu estou aqui com o esportista Daniel Swedberg e ele fala um pouquinho para a gente sobre a presença dele aqui hoje na Câmara. Vai ser um uso da tribuna, é para fazer uma apresentação geral do esporte. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Sim, eu estou aqui como presidente do Rio Preto Rugby para fazer uma apresentação sobre o esporte
e os pilares do esporte, os valores que nós temos, e conclamar a casa para olhar com um carinho especial mais para esse esporte e nos apoiar mais nas disputas que a gente está enfrentando nos dias de hoje. Daniel, explica para a gente qual que é a nossa posição hoje, o rugby de Rio Preto, frente, considerando aí âmbito nacional, âmbito estadual, qual que é a nossa posição? Então, hoje o Rio Preto Rugby disputa, esse ano disputou o campeonato da Série C do Campeonato Paulista. Nós hoje não disputamos âmbito nacional, apenas estadual. Somos confederados com a CBRU e esse ano nós fomos campeões da Série C e ano que vem vamos disputar então a Série B. São 5 divisões de rugby no estado de São Paulo e hoje nós vamos então disputar a 2ª divisão. É um esporte que vem crescendo muito no Brasil. Que avaliação você faz da disseminação do esporte? Na verdade, o rugby é o esporte que mais cresce no Brasil. Como eu disse, só no estado de São Paulo são 5 divisões, então isso representa um número expressivo de equipes. Cada equipe tem em torno de 25 a 30 atletas, cada divisão 10 equipes, então representa um número expressivo. E o rugby hoje é o 2º esporte coletivo mais praticado no mundo. E quem sabe um dia vai ser a realidade aqui do Brasil também. Muito obrigada pelas informações. Então, se você acompanhar a nossa sessão ordinária, daqui a pouquinho, vocês podem acompanhar também todo o pronunciamento do Daniel na tribuna. Voltamos ao estúdio. Os meninos vêm fazendo bonito nos últimos anos, né? No rugby. Quem sabe o ano que vem eles não vão para a Série A, né, do rugby paulista. Vamos torcer. E olha só que informação importante, gente. A Câmara Municipal disponibilizou para a população a Carta de Serviços ao Usuário. O documento é uma ferramenta de transparência e visibilidade da gestão do serviço público. Em cumprimento à resolução que criou a ouvidoria da Câmara Municipal, o Poder Legislativo colocou à disposição da população a Carta de Serviços ao Usuário, com informações sobre as atividades realizadas pelos vereadores e servidores e as formas de acesso aos serviços prestados. A Carta de Serviços está disponível no site da Câmara, no endereço riopreto.sp.leg.br. No documento é possível obter dados sobre os vereadores, a história do Poder Legislativo Municipal, a listagem das comissões permanentes, as atribuições das comissões de inquérito e comissões especiais de vereadores. O documento também detalha as formas de participação da comunidade, com informações sobre a Escola do Legislativo, a Câmara Jovem, horários de atendimento das diretorias e gabinetes, além da programação da TV Câmara. Outra questão abordada na Carta de Serviços é a transparência dos atos do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto está cumprindo a sua obrigação. Há uma lei federal que determina que a gente faça essa carta de serviço. Qual que é a importância? A gente vai estar se aproximando mais dos munícipes, da população em geral, que através dessa cartilha, vamos dizer, para as pessoas entenderem mais simples, ela terá ali todos os serviços que são prestados aqui na Câmara Municipal. Os vereadores, o site do vereador, o telefone do vereador, a sala que o vereador fica, as leis da Câmara Municipal, qual é o trâmite que nós temos aqui, qual o tempo de demora para determinado documento, qual o tempo de demora para se aprovar uma lei. Então é importante mais uma aproximação democraticamente, fazer a população participar mais ativamente das questões da Câmara Municipal através dessa carta de serviços. Muito bonito esse trabalho. Ficou e a TV Câmara bacana. vai produzir um material para explicar direitinho o que é essa carta de serviços. Inclusive com acessibilidade aí, com libras e narração para surdos e também cegos, né, deficientes visuais. Bom, e a gente vai rapidinho no plenário agora, que a repórter Vivian Lima tem mais informações da sessão ordinária que começa daqui a pouquinho. Vivian. Alexandre, ao meu lado, o presidente da casa, presidente Paulo Paulera. É o seguinte, a gente viu ele aí na reportagem falando desse grande ganho para a gente, a Carta de Serviços, e agora eu falo sobre os projetos dele que estarão na pauta de hoje. Vereador, nós temos um
O primeiro é o Dia Municipal do Deficiente Auditivo, a ser comemorado em 26 de setembro. Mais uma oportunidade de inclusão, de conscientizar a população. Exatamente. Eu acho que esse é um projeto, às vezes parece uma coisa simples, mas eu acho que quem está na vida pública tem que ter um olhar muito especial, tanto legislativo como executivo, nas questões das pessoas deficientes, especiais, os idosos, as crianças, aqueles que mais necessitam. Então, tudo que nós fazemos aqui na Câmara Municipal, esse é um projeto nesse sentido, é para levantar essa discussão, que as pessoas possam ter essa conscientização, e essa data fica marcada para ser não comemorado, mas é uma data que fica para ser discutido, uma coisa que as pessoas possam se conscientizar dessa questão da responsabilidade que nós temos com essas pessoas que precisam do poder público. Presidente, o segundo projeto do senhor na pauta é do Pedala Record Solidário. Esse é um projeto mais ligado à questão de bem-estar, de saúde, né? Olha, já não é o primeiro que eu apresento nesse sentido. Nós já tivemos aqui da TV Tem, nós tivemos aqui da Band, um projeto no mesmo sentido. É uma coisa solidária, é uma coisa que primeiro que mexe com saúde, mexe com esporte. Acho que é bacana a gente incentivar esse tipo de atividade. Mas o mais importante desse Pedala da Record é a questão solidária, onde se arrecada alimentos que depois são distribuídos às entidades. Então a gente tem que valorizar tudo aquilo que a gente vê que as pessoas, seja ela a imprensa, seja uma associação de bairro, seja ela um clube de serviço, uma ONG, tudo que eles fazem, que a gente vê que é em benefício da população como um todo, a Câmara Municipal tem por obrigação de parabenizar e estar fazendo aí homenagem a essas pessoas, especialmente criando essa data, colocando no calendário oficial da cidade, sem nenhuma despesa para o município e muito menos para a Câmara Municipal. Presidente, ainda na pauta do Executivo, a gente tem um projeto que prorroga o PPI. Isso traz novas oportunidades para quem gostaria de quitar seus débitos com a Prefeitura. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu vejo com muita tranquilidade. Eu fui o autor do pedido de urgência para votar legalidade e mérito já nessa sessão, porque ele já entra em vigor dia 4 de novembro e vai até dia 3 de dezembro. São 30 dias que as pessoas terão a oportunidade de acertar a sua vida, né? Nós temos aí milhares de pessoas que devem para a Prefeitura, estão com seus nomes negativados. Nós estamos chegando no final do ano, é importante que essas pessoas resolvam a sua situação perante a Prefeitura para estar com o nome limpo, para poder estar consumindo no comércio. Quer dizer, que então ganha a Prefeitura, que entra um recurso que ela pode investir em educação, pode investir no esporte, na saúde, no transporte, em obras, né, que é um recurso especial, é um recurso extra que vai entrar no caixa da Prefeitura, ganha as pessoas que vão limpar o seu nome e vão poder dormir com tranquilidade nessa oportunidade, tendo um desconto de até 100% de juros e multas, né? De repente o valor que está hoje ela não teria condições de pagar nunca, mas com esse desconto ela vai fazer um sacrifício, de repente vender um pequeno bem, uma bicicleta, uma moto, alguma coisa nesse sentido, para poder resolver isso aí. Então, acho que todo mundo fica feliz com esse PPI. O prefeito municipal acertou em mandar isso e a Câmara, com toda certeza, vai aprovar com unanimidade, porque a Câmara entende que é uma coisa boa para a população. Muito obrigada pelas informações, presidente. Bem, o andamento, a tramitação desses projetos que nós conversamos aqui e de muitos outros, você acompanha daqui a pouquinho, assim que iniciar a 38ª sessão ordinária. Voltamos ao estúdio. A Vivian continua no plenário para trazer mais informações para a gente da sessão, né, Alexandre? Isso mesmo. É importante a gente falar também que dá para acompanhar tudo que acontece aqui na Câmara, as notícias do Legislativo, de Rio Preto, da nossa comunidade, nas nossas redes sociais e no site da Câmara, no riopreto.sp.leg.br. Lembrando que nós temos também a nossa página do Facebook, atualizada diariamente com todas as informações sobre tudo o que acontece aqui na Câmara de Rio Preto. Deixa lá o seu joinha, sempre que ela for atualizada você vai ser notificado. Sim, acompanhe a gente. Também no Instagram. A gente está no Instagram, é só procurar, seguir a nossa página Câmara Rio Preto. No Flickr também tem fotos dos eventos da Câmara que acontecem aqui, os eventos. Então, dá para acompanhar de todas as formas. E também no nosso YouTube. Pois é, o nosso YouTube tem todos os programas, todas as reportagens, boletins que são produzidos, está tudo lá, são mais de 2.000 vídeos à sua disposição. Entra lá, se inscreve, toca o sininho, toda vez que um programa novo for postado, for ao ar, você também vai ser notificado. Pode deixar seu comentário, a gente gosta de ler os comentários. A gente lê todos. É isso mesmo. Muito obrigada por você nos acompanhar, quem já acompanha no YouTube. Vamos voltar ao plenário, Alexandre, com a Vivian Lima, que está com o vereador Pedro Roberto. É isso, Vivian?
É isso mesmo, Jaqueline. O vereador vai falar agora para a gente sobre uma demanda do bairro Romano Calil. É isso, né, vereador? O que o pessoal está solicitando por lá? Olha, boa tarde a todos, aos telespectadores da TV Câmara. Romano Calil é um bairro que fica ali ao lado da BR-153, próximo do Soraya. Desde 2018, início de 2018, alguns moradores me procuraram, porque lá, por incrível que pareça, algumas casas são, quando chove muito, entram água, né? Recebe muita água e isso cria um tumulto muito grande. Tem moradores que não conseguem entrar dentro da sua casa. Então nós fizemos uma conversa já, várias conversas com o secretário de Obras e depois o secretário falou com o secretário de Planejamento. E a boa notícia para os moradores do Romano Calil é que essa obra já está sendo licitada. O que eu vou abordar hoje, é importante dizer isso, né, para a população de Rio Preto, é que às vezes as pessoas querem uma praça, é importante, querem outras melhorias, são importantes também, mas essa melhoria, que é um sistema que vai ser construído lá de galerias, que a gente chama para estancar esse problema, né, de drenagem, é um investimento que o município vai fazer em torno de R$2 milhões. Então, é uma obra que fica enterrada, mas tem uma importância muito grande ali para todos os moradores, praticamente, do Romano Calil. Entendeu? Então, a gente vai abordar isso hoje na tribuna da Câmara, agradecendo o secretário de Obras, a sua sensibilidade, o secretário de Planejamento e ao prefeito Edinho Araújo, que no final autorizou a licitação dessa obra, que deve ser, está no processo agora de abertura dos envelopes, e eu acredito que até o final do ano deva começar essa obra no bairro Romano Calil. Muito obrigada pelas informações, vereador. Uma boa notícia, então, para os moradores do bairro Romano Calil. Eu volto para o estúdio. Jaqueline, Alexandre. Obrigada, Vivian, e a Ariana, que acompanham agora a cobertura da sessão. E o Câmara Notícias termina aqui porque vai começar a sessão ordinária de número 38 deste ano. E acompanha o balanço de todas as votações e também no site oficial da Câmara, claro, e em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado, Jaque, e até Alexandre. O próximo Câmara Notícias, aí já com o Matheus Camargo aqui de volta, né? Ok, obrigada. E boa tarde para você. Tchau. Tchau.